Caríssimos, a fé e o testemunho são duas faces do mesmo compromisso com o Deus Trino, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa fé, celebramos e nela nos apoiamos, a fim de que sejamos merecedores de tudo o que o Senhor nos prometeu. Iniciemos esta celebração cantando. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos participar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia e já boa tarde também aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui, presentes, celebrando a Eucaristia. Que bom que vocês vieram, gente. Vamos nos acolher, você que veio ao santuário. Olhe para quem está do seu lado, nós não podemos nos abraçar, mas diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aos irmãos e irmãs também que nos acompanham pela televisão, pela TV, pelo aplicativo, pelas redes sociais, Deus abençoe a todos. Estamos usando branco. Hoje vamos celebrar a memória, embora seja facultativa, de duas santas muito, muito queridas por todos nós, certamente. Santa Edviges, padroeira por tantas causas, mas sobretudo dos endividados. E também Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu do Sagrado Coração de Jesus as 12 promessas. Recebeu também a missão de ser apóstola, divulgadora dessa devoção maravilhosa, baseada na reparação e no amor. Reparação às ofensas e aos pecados cometidos ao Sagrado Coração de Jesus. E também o amor desse coração dilatado, desse coração que arde por amor a todos nós. Que Santa Margarida Maria Alacoque nos ajude a ser também apóstolos e apóstolas deste apostolado bonito, maravilhoso, do amor do coração de Jesus, reparando também as ofensas causadas a este coração, que é coroado de espinhos, traspassado, ferido por amor de todos nós. E que Santa Edviges interceda por todos nós também, para que sejamos pessoas de caridade. A gente lembra dela com relação às dívidas, aos endividados. No final da celebração vamos fazer uma bênção, suplicar uma bênção especial por todos os endividados. A gente ouve nesses dias que estamos com os maiores índices de endividamento no nosso país e também no mundo inteiro, devido aos efeitos terríveis dessa pandemia. Então tem uma bênção especial nessa Santa Missa para todos nós, pela intercessão de Santa Edviges, que acima de tudo é uma santa que nos ensina a viver a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Irmãos e irmãs, nesse momento, coloque a mão no seu coração e junto comigo, junto conosco, supliquemos a misericórdia do Senhor. Este coração que bate forte por amor a nós, o coração de Jesus, este coração inflamado de amor que pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que se espalhasse, que se difundisse todo esse amor, essa devoção a este amor entranhado de um coração que nos ama, ferido de amor por nós, e em reparação das ofensas, dos pecados cometidos contra este amor. Cantemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Senhor,
Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão sofrida, deve-se a culpa e indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, devolva-nos a alegria e a esperança que o pecado nos rouba, renove a nossa fé e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, coloquemos as nossas intenções, coloque também você que está nos acompanhando pela TV, coloque seu pedido de oração, a sua intenção para esta celebração. E junto com essas intenções, que também queremos rezar por os novos associados, Erilânia Soares Dionísio, de Lauro de Freitas, na Bahia. Também Primo Correia, de Forquilinha, Santa Catarina. Joseneide da Silva, de Quebrângulo, Alagoas. Maria Sales Ribeiro, de Rolim de Moura, Rondônia. Maria Zenaide de Oliveira Neves, de Manaus, Amazonas. Luzia Mendes da Silva, de Juína, Mato Grosso. Também queremos acolher e ao mesmo tempo rezar pelos casais que estão fazendo o curso de preparação para o matrimônio. A preparação para o matrimônio, todo sacramento exige uma preparação, mas mais do que uma exigência, é algo tão importante. Deve estar aí presentes, por favor, levante as mãos se estiverem aí presentes. Djalma e Marli, estão ali os casais. Axel e Mayumi estão ali. Gabriel, Luiz e Larissa também estão. Gregory e Patrícia. E Odilon, José e Marta Regina. Que Deus abençoe e desejar esse momento tão especial que eles estão vivendo, da preparação para o matrimônio. E nessa intenção, por eles e por todos os namorados, noivos, pessoas que se preparam para o sacramento do matrimônio. Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, que a intercessão de Santa Edviges nos obtenha a graça de imitar o que nela admiramos, pois a humildade de sua vida serve de exemplo para todos nós. Ó Deus, derramai também em nós o Espírito com que enriqueceste Santa Margarida Maria Alacoque, para que, conhecendo o amor do Cristo, que supera todo conhecimento, possamos gozar a vossa plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Com atenção, acompanhemos a liturgia da palavra. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque crê em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia.
Contra toda a humana esperança, ele afirmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é do Salmo 104, que tem por antífona: o Senhor se lembra sempre da aliança. Todos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Salmodiemos. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes e que também nos acompanham pela TV Evangelizar,
os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelos aplicativos, e que rezam conosco, onde quer que você esteja nos acompanhando e rezando. Estamos na 28ª, já entrando na 29ª semana do tempo comum. A missa que estamos celebrando, a missa de sábado, mas hoje estamos celebrando a memória, embora facultativa, mas a gente fez a opção de celebrar, de Santa Margarida Maria Alacoque e também de Santa Edviges, duas santas muito populares e além disso muito queridas na nossa espiritualidade cristã, católica. Pedimos a intercessão delas. Daqui a pouco quero dizer também uma palavrinha muito breve sobre cada uma delas. Mas acabamos de ouvir a liturgia da palavra, acabamos de ser alimentados pela palavra de Deus, que é sempre um alimento forte, substancioso, maravilhoso. E nessa semana nós estamos acompanhando a carta de São Paulo aos Romanos. É uma das grandes cartas de São Paulo, é uma epístola paulina, muito importante e muito especial. Ela tem como tema de fundo a justificação que se dá pela fé em Cristo. Por que é que nós estamos hoje reunidos aqui celebrando a Eucaristia? Por que estamos aqui? Por que nós celebramos a Eucaristia? Celebramos a Páscoa, a redenção, o mistério pascal de Cristo que nos salvou. Ele morreu por nós e nos redimiu. E Paulo diz que aqui, escreve aos Romanos, e hoje diz a cada um de nós, que o que nos salva é exatamente isso: a nossa fé, a nossa adesão a esta redenção que Jesus realizou, a salvação que Ele conquistou para nós na sua cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, no seu mistério pascal. E nós tomamos posse dessa redenção no dia do nosso batismo. Nós assumimos essa salvação lá no dia do batismo e depois na nossa vida. E a carta aos Romanos, também a carta aos Gálatas, fala disso. Havia um documento de condenação contra nós e ele foi rasgado e cravado na cruz de Cristo, mas a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas diz que não é pelas obras, não são as obras da lei que nos justifica, caso contrário Cristo teria morrido em vão. Mas verdadeiramente fomos redimidos não pelas obras da lei, não pela observância da lei, mas por termos sido salvos por Cristo. E ele fala na leitura de hoje, faz uma exegese, Paulo também é um exegeta, faz uma exegese do livro do Gênesis, e fala desse personagem maravilhoso, marcante, o pai da fé, Abraão. Ele é pai da fé, e Paulo resgata a promessa que Deus fez a Abraão, que na sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra, que na sua descendência seriam salvos e salvas todas as pessoas, não a sua descendência de sangue, mas a descendência que herdamos de Abraão pela fé. E eu vou pedir aos nossos ministérios de música, vamos ver se eu vou conseguir lembrar da letra, mas tem uma música do Padre Zezinho muito bonita, com a qual quero começar essa reflexão. Se nós tivéssemos a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas, dos profetas de Israel, a gente viveria bem melhor. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus? E se eu falasse mais com Deus? Igual Jesus e sua mãe. E se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem, bem melhor. E agora? Foi pela fé que Abraão tornou-se pai de multidões. Foi
pela fé que tanta gente viu florescer sua semente, e contra toda esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé, e se eu tivesse fé, o mundo mudaria ao meu redor. Ou não mudaria, gente, se nós tivéssemos fé. Pela fé, o vencido se transformou em vencedor. Pela fé, Abraão viu florescer sua semente. A palavra da carta aos Romanos dizia que contra toda esperança ele esperou. Humanamente falando, não havia possibilidades. Um idoso e uma idosa gerarem um filho. Vocês já viram uma idosa de 70 anos, ou 75, ou 80 anos grávida? A idosa, 80 anos, aquele barrigão na hora de dar à luz, ninguém viu essa cena. Mas para Deus tudo é possível. Por isso Abraão é pai na fé, e nós somos herdeiros de Abraão, diz Paulo aos Romanos e a todos nós hoje, herdeiros dele por causa dessa promessa. Por esta fé, aqueles que foram herdeiros dele, na observância também da lei de Moisés, mas sobretudo aqueles que assumiram essa fé em Cristo, esses são salvos. Somos herdeiros de uma promessa maravilhosa. E o evangelho de hoje, nós ouvimos dizer que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Como assim, padre? Não tem pecado sem perdão? Será que existe algum pecado maior do que Deus? Maior do que a misericórdia de Deus? Será que tem algum pecado que seja maior do que o amor de Deus, do que o perdão, a capacidade de Deus perdoar? É uma pergunta interessante. Porque quando eu digo que há um pecado que não tem perdão, eu estou dizendo, mas esse pecado então é maior do que Deus? Isso é uma blasfêmia. Dizer que há um pecado, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, padre, eu fiz tal coisa, aconteceu tal coisa, eu cometi tal pecado, será que esse pecado vai ter perdão? Dúvidas sobre a misericórdia, dúvidas sobre o perdão de Deus. É que o meu pecado é um pecadão, será que Deus vai ser capaz de me perdoar? Gente, a gente nunca pode dizer uma coisa dessa. Seria como colocar o meu pecado acima de Deus. Seria como colocar um pecado, algo nojento, desculpe a palavra, maior do que o amor de Deus. Existe coisa maior do que Deus? Existe coisa maior do que o amor de Deus? Claro que não, nada nesse mundo. Muito menos o pecado vai ser maior do que o amor de Deus. Mas então, padre, como é que o Evangelho fala? Lucas 12, que existe um pecado que não vai ter perdão, um pecado contra o Espírito Santo. O que consiste esse pecado? É aquele pecado que eu não deixo Deus perdoar, porque Deus não perdoa ninguém na marra. É aquele pecado, é justamente esse pecado, é eu considerar o meu pecado maior do que Deus, é justamente isso. Duvidar que Deus tem a capacidade de me perdoar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É a idolatria do próprio pecado. É considerar que haja um pecado que seja maior do que Deus, ou do que a sua capacidade de perdoar. É pecar contra o Espírito Santo. Mas ele fala de um testemunho que todos nós devemos dar. Aquele que der testemunho diante dos homens, de mim diante dos homens, os anjos de Deus darão testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que der testemunho de mim, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar, diz Jesus, diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Meu Deus do céu. Alguém pode dizer, padre, mas isso nunca acontece, nós cremos em Cristo. Jamais a gente vai negar Jesus Cristo. Jamais nós vamos negar o tamanho do amor dele por nós. Jamais a gente vai dizer que nós o traímos, jamais nós vamos traí-lo. Pedro também disse isso, não foi? Eu nunca te abandonarei. Mas às vezes não é com palavras, ou não são com palavras que a gente nega, ou deixa de dar testemunho,
ou nega a nossa fé, mas é com as nossas atitudes, às vezes, nos tornam traidores desse amor, negadores desse amor. Porque às vezes a gente nega sim, e trai o Cristo quando a gente nega o nosso amor ao próximo. A gente nega Cristo quando a gente é mesquinho com os dons, com os talentos que Ele nos deu. A gente nega a Cristo quando a gente se omite e peca gravemente por omissão contra a nossa igreja. Quando a gente cruza os nossos braços dolosamente, e por causa disso muitas vezes a nossa igreja vai capengando. E eu estou falando aqui para tantas comunidades, Brasil afora, mundo afora. Quando a gente deixa de ter um coração de filho, ali estamos negando o nosso testemunho de Jesus, de Cristo. Quando a gente acha que o irmão é problema dele, quando a gente acha que a igreja, a obra de Cristo, a obra de Deus é problema lá dos padres, ou dos bispos, ou dos outros, não meu. É quando a gente vive mesquinhamente a nossa fé. Aliás, nem é fé mais, é uma pseudo-fé. E Jesus diz no Evangelho muito claramente: aquele que me negar diante dos homens, todo aquele que me renegar, será renegado diante dos anjos de Deus, diante do Pai. E por outro lado diz palavras também de grande consolação nesse trecho do Evangelho: não se preocupem, vocês serão levados diante de reis, de autoridades, conduzido também diante das sinagogas, dos magistrados. Não fiquem preocupados com a vossa defesa, nem com as palavras que vocês vão dizer, porque nessa hora será dado palavras tão sábias, tão verdadeiras, porque o Espírito Santo vai agir em nossa defesa. Jesus nos promete o Paráclitos, o Espírito da verdade. Paráclito significa aquele que vai se levantar e vai se colocar ao nosso lado, na nossa defesa. O medo então que a gente tem que ter não é das ameaças desse mundo, não é das potências desse mundo, das autoridades desse mundo. O medo que a gente tem que ter, entre aspas, o medo é de negar a nossa fé, é de renunciar à nossa profecia, é de sabotar o nosso batismo, sabotar a nossa adesão a Cristo. Esse tem que, se tiver que ter um medo, tem que ser esse. É de não sermos discípulos autênticos de Cristo, é de nos acovardar, é de anunciar, quem sabe, um evangelho light, um evangelho transformado segundo o esquemão por aí. E o evangelho não pode ser light, não pode ser um discurso esvaziado. Jesus nos promete que vai estar do lado daquele que se levantar e der o seu testemunho, mas vai também repudiar aquele que o negar, aquele que falsear com a verdade do evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus essa graça nessa celebração, de jamais trairmos esta fé que herdamos de Abraão, o anúncio do evangelho do reino que herdamos de Cristo, essa missão que está nas nossas mãos de viver e testemunhar o evangelho, como fizeram Santa Edviges e Santa Margarida Maria Alacoque. Edviges nasceu na Bavária, é a terra do Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, a Bavária, e depois ela se tornou duquesa da Silésia. A Silésia não existe mais, essa configuração geográfica chamada Silésia, mas é uma parte da Polônia, uma parte da Alemanha e uma parte da República Tcheca, formava a tal da Silésia. E ela então era uma família nobre, ela se casou muito cedo, foi prometida em casamento a um homem, aos 12, 13 anos já era casada e já se tornou mãe de 7 filhos, aos 20 e poucos anos já era mãe de 7 filhos. E de comum acordo com o marido decidiram então viver na perfeita continência, na perfeita castidade, e dedicar-se inteiramente ao serviço, ao amor, ao cuidado dos mais pobres. Uma apóstola da caridade, das obras de misericórdia. Mateus 25, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, eu estava nu, você me vestiu, estava doente, preso, você foi me visitar, eu era forasteiro, você me acolheu. Quando foi que te fizemos isso, Senhor? Todas as vezes que eu fizesse ao menor dos meus irmãos. Santa Edviges viveu assim, e sobretudo uma dessas obras de misericórdia, ela exercia de maneira muito especial, a visita aos presos. Naquela época havia muitos presos que estavam presos por causa de dívida. As normas, as leis de quem tinha dívida eram muito mais criteriosas naquela época e naquela região onde ela vivia do que são agora. Hoje em dia muitas vezes o calote está institucionalizado.
Mas muitos estão na dívida por não ter outro caminho. Meu Deus, como é dura a situação hoje do nosso povo brasileiro. Mas naquela época ia preso, e ela visitava muitos que estavam presos por não poder pagar, saldar suas dívidas. E com as suas posses, com a possibilidade que ela tinha. Porque, gente, o Evangelho, Jesus nunca condenou ao inferno aquele que tem posses, aquele que tem bens. Ele condenou e diz que vai para o fogo eterno aquele que, tendo posses, é incapaz de abrir o seu coração ao irmão. E foi isso que fez Santa Edviges. Providenciavam primeiro saldar a dívida de quem estava devendo, e depois uma condição de um trabalho nas próprias terras lá do ducado, onde as pessoas pudessem trabalhar e ter um novo momento na sua vida, um novo momento financeiro, uma promoção humana, digna, uma fonte de dignidade, porque o trabalho não é castigo, o trabalho é fonte de dignidade e de bênção. Por isso ela é padroeira, né, das pessoas endividadas. Santa Margarida Maria Alacoque era uma religiosa que recebeu uma visão do Senhor, do Sagrado Coração de Jesus, recebeu as 12 promessas. Eu até tinha escrito elas aqui, acabei esquecendo de trazer. Vocês pesquisem depois, hoje em dia na internet a gente encontra muito facilmente as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Fala da comunhão, das primeiras sextas-feiras do mês, da entronização da imagem do Sagrado Coração nos lares, dos sacerdotes também. Tem uma promessa para nós padres, uma dessas 12. O sacerdote vai ser sempre fervoroso, aquele que for dedicado e zeloso com o Sagrado Coração de Jesus. São 12 promessas muito especiais, mas sobretudo, o Sagrado Coração de Jesus pediu a ela, aquele coração coroado de espinhos, pediu a Santa Margarida Maria Alacoque, que divulgasse essa devoção reparadora, e a devoção do amor de um coração tão grande. São duas santas muito importantes, muito especiais, e nós estamos rezando pedindo a intercessão delas. Primeiro que nos dê aquele amor todo que abrasou o coração de Santa Margarida e o coração do próprio Cristo, que se transfunda em nós este amor, a ponto de correspondermos a um amor tão grande, tão generoso. E ao mesmo tempo pedimos pelos endividados. Meu Deus do céu, estamos em níveis nunca vistos de endividamento. Pessoas que não tiveram outra opção. Existem dívidas sim, por causa de uma sociedade consumista. Existem dívidas que as pessoas vão contraindo porque geram em si necessidades que não existem, que não são reais. Mas a sociedade consumista coloca que as pessoas têm que ter aquelas necessidades, e as pessoas acreditam, e se endividam por isso, e ficam sufocadas por isso. Isso é o inferno já aqui, gente, desculpe falar. Mas existem muitas dívidas que foram contraídas por falta de opção. Tem pessoas endividadas porque tiveram que se endividar para poder comer, se alimentar. É a nossa realidade atual. Portanto, Santa Edviges, interceda por todos aqueles que estão endividados, que estão de repente até sem esperança de saldar suas dívidas, humilhadas por uma dívida, porque a dívida é capaz de humilhar a pessoa, a dignidade da pessoa, de não poder levantar a sua cabeça. Pessoas que estão de cabeça baixa por causa de uma dívida involuntária muitas vezes, ou necessária. Que ela interceda pelo nosso povo empobrecido, para que possamos também viver entre nós as obras de misericórdia, porque acho que o caminho é esse, a gente se abraçar nesse momento. E você que pode ajudar, não deixe de ajudar. Clamamos o milagre, a intercessão de Santa Edviges e dos santos, mas esse milagre passa também pelo nosso sim, passa pela nossa participação, pela nossa vivência das obras de misericórdia, das obras de caridade. Os milagres acontecem também com a nossa participação. Que os santos nos ensinem isso com o seu testemunho. Eles testemunharam Jesus. Fiquemos de pé, vamos apresentar a Deus nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas, pela intercessão de Nossa Senhora, hoje é sábado, pela intercessão também de Santa Edviges e de Santa Margarida Maria Alacoque. Após cada pedido vamos dizer: Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Juntos. Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Pela Igreja, sacramento de salvação para todos os povos, para que viva e anuncie o Evangelho com ardor, rezemos. Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade.
pelos nossos governantes, para que se deixem iluminar pelo Espírito Santo em suas decisões e iniciativas, rezemos. Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Por nossas comunidades, que aprendam a praticar a justiça, levar a paz e semear a esperança, rezemos. Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Pelos casais que optaram pelo sacramento do matrimônio, para que possam ser revestidos de misericórdia e amor um para com o outro, que cultivem a graça da fé e do perdão, rezemos. Senhor, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Rezemos juntos. Deus nosso Pai, Senhor do céu e da terra, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela estiagem. Concedei-nos a chuva necessária para o abastecimento e a renovação da vida. Que a chuva seja para nós o sinal da vossa graça e da vossa bênção. Amém. Que o Senhor acolha todos esses pedidos, aqueles também que trazemos em nossos corações, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor a nossa vida. Você que está aqui no santuário, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060. Cantemos. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito e agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Antônio, nosso bispo emérito Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos Fabiola, Potulski, Isolete, Calixton Trentin, Teresa Cravo, todas elas no 7º dia do seu falecimento. Lembrai-vos também, concedei, Senhor, que elas, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente de sua ressurreição. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós
na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, com Santa Edviges, Santa Margarida Maria Lacoque, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com o Espírito com o qual o Senhor nos ensinou a rezar, com as palavras também, mas sobretudo com o Espírito, a interioridade com a qual o Senhor nos ensinou, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Transmita o gesto de paz a quem está do seu lado, sem apertar as mãos, sem nos abraçar, não podemos. Você que está em casa também, transmita a paz aí à sua família, a paz que nos vem do Senhor. Cantemos Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha, façamos juntos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós.
mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Te abrigaste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louvem, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Atenção para alguns avisos do santuário. Neste mês missionário, estão disponíveis os envelopes para a coleta, que acontecerá no final de semana que vem. Colabore financeiramente com as missões. A partir das 15 horas de hoje, acompanhe o 14º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Transmissão pela TV e rádios e pelo YouTube do Padre Reginaldo Manzotti. Hoje teremos o Terço dos Homens às 16 horas. Venha rezar conosco. Para estas e outras informações, acesse o site santuarioguadalupe.com.br. Logo mais, a partir das 15 horas, quem nos acompanha pela TV Evangelizar, teremos o 14º Evangelizar é Preciso Fortaleza, com uma programação maravilhosa, que já foi amplamente divulgada, mas nós podemos ainda conferir aí. Começa então às 15 horas, com momentos muito especiais de evangelização, por meio da música, por meio do terço das Santas Chagas, por meio da adoração eucarística, Santa Missa, presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, depois um show, momento especial de evangelização pela música. Grande programação de hoje. Evangelizar é Preciso Fortaleza. Deus abençoe desde já os organizadores, o pessoal de Fortaleza e do Brasil inteiro que vai acompanhar uma programação exclusivamente virtual. Não será nada presencial por mais um ano. Quem sabe o ano que vem será presencial mais uma vez, reunindo uma multidão, como sempre acontece. Fiquei muito feliz de ver hoje, de acolher hoje os casais aí que estão se preparando para o matrimônio. E que bonito e que maravilhoso imaginar que vocês vão erguer famílias fortes, que os jovens procuram o sacramento do matrimônio, que o matrimônio é coisa santa, minha gente, não tenham dúvida no coração. Que bonito ver que vocês assumem este projeto santo, sublime, maravilhoso do matrimônio, de fazer nascer um lar, uma família aos pés do altar. Contem com as minhas orações pessoais e com a oração também do nosso povo. E atenção, jovens, não deixe de buscar o sacramento do matrimônio, porque é ali que nasce uma família edificada na fé, edificada na graça de Deus, no amor de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria para esses casais e para todos aqueles que se preparam para o sacramento do matrimônio. Nessa Ave Maria, vamos colocar também já uma intenção especial por todos os endividados, por todos os devotos e devotas de Santa Edviges, de Santa Margarida Maria Lacoque, as pessoas que estão de repente com compromissos financeiros, angustiadas, humilhadas por uma dívida. E em seguida vamos também suplicar uma bênção pela intercessão dela, Santa Edviges, Santa Margarida Maria também, e junto ali de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. E aqui de junto de São José, providenciai. Queremos suplicar ao Senhor uma bênção, uma graça especial para todas as pessoas que estão em processo de endividamento, que estão com dívida. Você que nos acompanha, você que está aqui no santuário, com seus compromissos, de repente angustiado,
por uma dívida que Santa Edviges e São José, padroeiro dos trabalhadores, tantas dívidas surgidas pelo desemprego, por pessoas que estão procurando emprego, essa bênção então para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Te suplicamos, Senhor, pela intercessão do glorioso São José, patrono dos trabalhadores, pela intercessão de Santa Edviges, padroeira, patrona dos endividados. Te suplicamos, Senhor, a graça, a bênção de um trabalho digno, de condições dignas, de honrar os compromissos também financeiros, de solucionar todas as dívidas. Amparai, Senhor, acolhei a intenção, o pedido, a prece, a súplica, o clamor do vosso povo sofrido nesses tempos também de calamidade econômica, além da epidemia da saúde, calamidades também financeiras, de fome inclusive. Vos pedimos também por meio do vosso Filho, que vindo entre nós quis assumir o mundo do trabalho na carpintaria de São José. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E pela intercessão do glorioso São José e de Santa Edviges, Santa Margarida Maria Lacoque, desça e permaneça sobre todos nós, especialmente os endividados e endividadas, e sobre todo o nosso povo de Deus aqui reunido nesta Santa Missa, e quem nos acompanha também das suas casas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois desse encontro com Jesus, com Nossa Senhora, com Santa Margarida Maria, Santa Edviges, com São José, vamos em paz levando a alegria deste encontro, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Nada me importa.